Hoje no Brasil, a cada 100 litros de água, aproximadamente 40% dessa água é desperdiçada. Isso por diversos motivos. Agora, Flávio, falando sobre lavagem ecológica, qual é a quantidade de desperdício que gera uma lavagem não ecológica? Ah, com certeza é uma quantidade grande, né. Hoje, a lavagem convencional são mais de 300 litros de água, né, então, assim, é uma quantidade absurda. Muitas vezes, isso pensando numa lavagem convencional, com maquinários, né, maquinários corretos, tudo. Agora, aquela pessoa que isso a gente já fez muito no passado, tenho certeza que você já fez também, Danilo, que é o quê? A gente lavando o carro em casa, dobrar a mangueira Sim, e dobra a deixar mangueira para dar uma ela segurada. fica saindo um pouquinho ali, mas, né, a gente sempre gostou de lavar o carro assim, né. E isso aí é um desperdício que com certeza passa dos 300 litros de água, né, então, assim, Se é a uma gente quantidade grande. se a gente for pensar em 300 litros de água, Flávio, eu tô falando que, para quem está em casa nos acompanhando, imagina aquela garrafinha de 500 ml. Uhum, Estamos falando em 600 garrafas de 500 ml de água. sim. É muita É água, né, muito, Flávio? muita, muita água. E assim, hoje tem outras formas de se lavar o carro, né, que você não precisa utilizar essa quantidade absurda de água, né. Acho que já, infelizmente, lá atrás, a gente já teve esse costume, a gente vem com esse costume, É né, uma de cultura, né, não é do que cultura. passa meio que de pai para filho. Sim, Eu mesmo me recordo quando eu era garoto, né, o prazer nosso aos finais de semana era ir para frente da rua de casa, uhum, meu pai com esguicho, vassoura, tem época que a gente usava vassoura para lavar sim. carro, Sabão em né, pó, sabão em pó, né, que aquela beleza, hein. espuma de colchão, né, e você lavava o carro ali Até me junto, arrepia você não é? falando isso. Mas era algo prazeroso, Uhum. mas a gente não tinha noção, só talvez não, com certeza pela falta de informação, nós não tínhamos a noção do tamanho do agravamento do dano do meio ambiente que a gente estava causando. Com certeza. E como que surgiu essa história da Ultra Eco, Flávio? Você é aqui de Campinas? Sim, sou de Campinas, né, nascido aqui, e o meu pai começa, né, o meu pai ele tem oficina de caminhão, né, trabalhando sempre com a linha pesada, e ele menciona, né, eu já nessa época eu estava trabalhando numa outra empresa, chega em meados de 2012, ele menciona, e eu com aquela vontade, eu saí já da faculdade, da pós-graduação, já com aquela vontade de empreender. E aí ele mencionou, ele falou: "Ah, hoje eu tenho um problema grande, com a questão da limpeza dos caminhões, né, porque muitas vezes o motor sujo, eu não consigo ver aonde tem um vazamento, tudo". Eu começo a fazer uma análise do mercado, tudo, verifiquei que realmente havia essa necessidade. E aí eu começo a empreender no ramo de lavagem. E isso finalzinho de 2002. Em 2014, eu migro para o sistema de lavagem, aí sim, a lavagem ecológica de carro, né. Tentando levar a lavagem lá na casa ou na empresa do cliente. Então o cliente não precisa se deslocar para ir para um local. Eu consigo lavar lá, na casa dele. Hoje o que nós vemos hoje quando nós falamos de lavagem ecológica, lavagem que a gente chama de tem alguns lugares inclusive que põe a placa, né, lavagem a seco. Sim, Geralmente nos shoppings, mercados, rede de hipermercado, você vai, deixa o teu carro e não tem uma gota de água. sim. Mas esse projeto de levar a lavagem ecológica até a casa da pessoa, eu nunca tinha visto ainda. Sim, é algo diferente, né, e você é bom que você está levando essa comodidade e segurança para o cliente, né, então são 2 pontos aí. Então assim, a lavagem a seco, por mais que as empresas citem, né, que, é uma lavagem a seco, tudo, ainda assim utiliza-se água, tá. Então assim, no nosso caso também utiliza-se, porém é uma quantidade bem menor, né, então a gente estava falando aí de 300, litros de água numa lavagem convencional. No nosso sistema aí da Ultra Eco, são uma média ali de 300 ml de água utilizado. Ou seja, 1%, Exatamente. Então é uma garrafinha de uma água garrafinha de água. que a gente utiliza para fazer a É, diluição, né, então da isso que eu ia te cera. falar, a utilização da água é na diluição dos produtos. Isso, isso. E são vários produtos que são utilizados, É, Flávio? hoje o principal produto nosso é uma cera. Então eu faço essa diluição, né, essa garrafinha praticamente é para fazer a diluição da cera, e aí a gente consegue fazer toda a limpeza do carro e independente do grau da sujeira. A gente consegue fazer essa limpeza, né. Muitas vezes a pessoa pergunta: "Ah, mas se tiver barro, né, se tiver barro não risca o carro?". Então é Não, uma essa é a outra. pergunta que eu ia fazer agora. Eu, por exemplo, no final de semana eu fui para um lugar mais afastado, peguei um barro. Uhum. Aí fica aquela crosta de barro na roda,
embaixo ali do paralama do carro. É sim. paralama que fala ainda? Isso, É é paralama, né? paralama. É. Na frente, na grade de proteção do painel na frontal do carro. Geralmente ali no capô do carro, muito barro fica naquela região. Como que você faz para tirar esse barro todo? Não, isso aí tem como tirar, tá, a gente passa isso tudo, tem um treinamento para toda a equipe e tudo, então não tem como riscar. Você só vai ter só a situação, né, de risco só vai acontecer se você não tiver um bom produto ou utilizar as técnicas que não são as corretas, tá. Então aí pode gerar sim, micro-riscos na pintura do carro, né, do veículo ali, ou até mesmo não remover toda a sujeira. Então tendo as técnicas corretas que hoje a gente emprega, a gente consegue remover toda a sujeira, todo o barro que está ali no paralama, então é bem tranquilo nessa parte, tá. Nesses anos todos, você está desde 2017 com esse projeto, é isso? Na verdade, em 2014 eu começo com 14. a Ultra Eco, né, e em 2017, conforme a demanda aqui da cidade de Campinas e principalmente na região, eu começo a olhar o mercado com outros olhos. Começo a ver que teria talvez a possibilidade de franquear o negócio. E aí foi o momento que eu começo a pesquisar um pouco mais, né, do meio, né, do franchising no Brasil e vejo que realmente o negócio é franqueável. E aí a gente em 2017, Abre franquia. a gente abre Tá pela franquias. BF também? Como é que é? A gente ainda não está na BF, mas com Já todas tem as normas, né, que todo a o lei protocolo de franquia. isso, que hoje existe uma lei, né, a lei do franchising, e aí pelo menos as franqueadoras sérias têm que seguir a lei ali. Então hoje a gente está tudo dentro da lei, tudo certinho. Você já parou para analisar, ou se você tem esse dado, a quantidade de litros economizado de água ao longo desses anos todos? Porque estamos falando aí, nós comentamos que você utiliza 300 ml de água ao invés de 300 ml de água de uma lavagem convencional. Quanto que de água já se economizou numa brincadeira dessa, Flávio? Só nos últimos 4 anos, tá, vou passar só os 4 anos, não vamos nem avançar muito para lá. Mas somente nos 4 anos foram mais de 20 milhões de litros de água. Então é uma É quantidade, assim, muita é água. grande, é grande. Para as pessoas de casa entender, assim, o que que a gente pode comparar 20 milhões de litros de água? Hoje você tem cidades que é o consumo de cidades ali, né, dependendo do tamanho da cidade. A gente tem até um levantamento, tem no nas nossas redes sociais, tem ali já até a quantidade, né, de o consumo de uma pessoa, segundo a ONU, tudo, né. Então, dá pra gente a gente tem várias situações que a gente apresenta, né. O que que o 20 milhões de litros de água, né. Então são piscinas, várias piscinas olímpicas, né. Então é bem legal ali que a gente coloca nas nossas redes sociais para demonstrar, né, a quantidade de água que a gente tem conseguido economizar nesses últimos anos. Quando você abriu, assim, a empresa, você pensou assim: "Ah, quero economizar", ou você pensou: "Quero ser sustentável", ou você pensou: "Quero empreender"? Qual foi a visão que você teve na hora que você pensou: "Vou montar uma empresa de lavagem ecológica"? Como é que foi? Como é que isso surgiu de verdade ali? O dia, você estava onde? Como que aconteceu? Sim, eu já tinha já ali o ramo atuando, né, no ramo de lavagem, porém pra linha pesada, né, na lavagem de caminhões. E em 2014 começa uma crise hídrica aqui no estado de São Paulo, muitas pessoas, com certeza, vão lembrar desse momento, que foi um momento de bastante dificuldade, né, para o pessoal aí, muitas cidades ali economizando, fazendo aquele racionamento, né. E em 2014 eu viro a chave, eu falo: "Poxa, a gente por mais que a lavagem de caminhões eu estivesse usando água não potável", porque sempre desde o início eu pensei em utilizar produtos biodegradáveis, não utilizar água potável, então eu já vinha pensando na sustentabilidade, né, na economia de água, e não desperdiçar tanta água assim. E aí em 2014 com a crise hídrica eu vejo uma oportunidade ali, e é o momento da que a gente vira a chave e falei: "Ó, agora vamos focar nesse sistema de lavagem ecológica", né. Nos últimos dias, a gente tem vivido no estado de São Paulo, em todo o Brasil, uma seca muito grande. Muito calor. Sim, Rio de Janeiro, você vê sensação térmica chegando acima de 50 graus, sensação térmica. Aqui em Campinas, alguns dias chegou sensação térmica acima de 45. sim. Nesse período, o teu mercado, ele aumenta, ele cresce ou não? Não Sim, muda nada? sim. A gente vê realmente aí um aumento, né, de pessoas procurando, né, até porque empoeira muito o carro, tudo, já começa por aí, né. Mas, até pela mídia,
passar ali, começar a passar um pouco mais de informação, que ó, tá reduzindo, tá baixando o nível ali das represas, tudo. Isso aí já começa a conscientização, né, das pessoas que começam a procurar um pouco mais. Então a gente notou que realmente houve uma procura de pessoas que ainda não atuavam não lavavam o carro da forma ecológica, né, que utilizava da forma ainda convencional, migrando para esse sistema de lavagem. Porque a pessoa tem um pé atrás. Depois que ela conhece o sistema de lavagem ecológica, que é um sistema, uma lavagem detalhada, realmente ali passo a passo, né, pegando cada detalhezinho, aí ela não quer mais saber de lavar com água. Ela vê que realmente foi um sistema de lavagem detalhada no carro dela. É porque a gente pensa: "Ah, vai lavar o carro sem água", né, É, tem gente que fala: "Será que vai dar certo? tem que Será ser que tem que vai ser ficar bom?". tem que ter muito detalhe. Você pega Eu vi um vídeo uhum, do teu time uhum, lavando um carro, e aí eles borrifando o produto na roda, sim, e aí com um pincel esfregando a roda. uhum, Eh, eu porém no carro é diferente, você tem os panos específicos. Eu queria que você contasse pra gente, para que as pessoas que estão em casa acompanhassem, o processo inteiro de lavagem de um carro, como que uhum. é? A gente já começa pelo teto, sempre de cima para baixo, né, na limpeza, aplicando a cera e passando os panos corretos ali na pintura. Inicialmente é só cera que Isso, você só passa? cera. Tá, Para a pintura do carro, somente a cera. tá. Na parte interna, já vamos, pular ali para a parte interna e depois eu vou para as rodas ali, que é a mais suja, vamos pensar ali, né. A parte interna, aspiração, limpeza dos painéis, né, do painel, dos vidros e indo para a roda, que eu acho que é o que as pessoas ficam mais, né: "Poxa, como que consegue tirar tudo isso aí?". Também bem simples, com a aplicação do produto correto que a gente utiliza, não precisa ser a cera, a gente tem um outro produto para isso. Dá para passar a cera? Dá também, mas a gente tem um outro produto que a gente consegue fazer a limpeza de forma mais detalhada, e aí dependendo da roda, a gente tem que vir com pincel e tudo, né. Então, quanto tempo lá vai? 2, 3 horas? Muitas vezes a pessoa pergunta, né. Não, na média ali de 1 hora e pouquinho, a gente já consegue fazer toda a Dependendo como limpeza. é que for é mais rápido que até com a água, né? Sim, sim. Mas é aquela coisa, é um sistema bem a gente faz ali com um sistema bem detalhista, a equipe é bem detalhista mesmo, com pincel, igual você viu em vídeo, tudo, para que realmente o carro fique Essa lavagem impecável. com a cera, essa cera ela fixa também na lataria do carro, ou ela é só utilizada mesmo para lavagem, depois tem que vir com a aplicação de uma cera posterior? Não, a gente consegue fazer com essa mesma cera, ela já fica pronta, inclusive o produto nosso forma uma camada protetora contra raios ultravioleta, chuva ácida e maresia, então não deixa queimar a pintura do carro, porque a gente viu já é normal, né, a gente vê ali o carro com capô, o teto queimado, e o nosso produto ele forma essa camada protetora para não deixar queimar a pintura. Então é mais um benefício que pelo menos falando da Ultra Eco, né, o nosso produto é mais um benefício aí que a gente consegue oferecer para o nosso cliente. Você já tem um cálculo, uma estimativa de quantidade de carros que você já lavou de forma ecológica durante todo o período da empresa? A gente tem esse levantamento, mas, a gente vai passar isso agora nas próximas semanas nas nossas redes sociais, mas a gente já tem já, a gente está fazendo uma surpresa ali só, mas é algo impactante Então, que quando a gente fez o levantamento eu falei: "Não acredito que foi tudo isso". Então, assim, é realmente algo que pra eu que comecei lá, né, vendo todo o processo de crescimento da empresa, eu fico surpreso, né. Falo: "Poxa, a gente não imagina, né, chegar a esse ponto, né". Então, realmente, eu fico feliz em ver, né, que, não só a nossa unidade de Campinas, mas os nossos franqueados têm expandido, têm crescido, né, então isso é uma satisfação. e assim, é muito bom valorizar o comércio local, as empresas da nossa região, Campinas, nós estamos pela TV Cultura também, pra quase todo o interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, região de Araraquara, região de São Carlos, região de Sorocaba e toda a nossa região metropolitana de Campinas. Então, como nós podemos valorizar o mercado local, eu faço questão de fazer isso. Uhum. E você é um grande empreendedor, Flávio. Um empreendedor que acredita na cidade, acredita no Brasil, acredita no estado de São Paulo e acredita no teu produto. Sim. E outras pessoas também têm acreditado no teu produto, Uhum. né. E eu queria entender esse processo de franquia, quando você decidiu franquear. Como é que foi? Quantos franqueados você tem hoje? E como que tá esse processo de expansão de franquia? A gente inicia a questão da franquia em 2017, né. Então em 2017 aí tem essa e é engraçado que muitas vezes a pessoa me fala assim: "Flávio, mas para começar um negócio eu preciso ter muito dinheiro, né, pra como que eu posso, montar uma rede de franquias assim, né, e começar a ter os primeiros franqueados?".
Na época, em 2017, eu tinha R$ 150, né, na carteira ali para conseguir fazer o meu a Primeiro, minha divulgação, né, já tinha tudo formatado, e aí eu falei: "Vamos lá, vamos tentar". Peguei os R$ 150 e impulsionei. Para quem trabalha com tráfego pago, né, que hoje, eh, é muito é pouco, pouco. muito pouco. Você não consegue Aqui fazer na agência praticamente nós nada. trabalhamos com tráfego É, pago e é muito pouco. é. Então, assim, R$ 150 você não faz Nada. praticamente nada. Sim. E eu falo que aí é Deus, né, aí é porque a gente consegue, com esses R$ 150, trazer o nosso primeiro franqueado. E aí eu começo, 2017, 2018 eu espero um ano para ver como que vai ser ali, porque franquia hoje é suporte, não adianta. Então você precisa ver como que você vai dar o melhor suporte para o seu franqueado. De 2017, eu espero até 2018, vem o nosso segundo franqueado, na verdade é uma franqueada, lá na cidade de Taubaté. Falei: "Poxa, vamos ver agora como que vai ser essa distribuição e esse suporte para uma região um pouco mais afastada", né, porque a gente está em Campinas, como que é para chegar até lá no Vale do Paraíba. Então, a gente chega lá em 2018. E, dali em diante a gente já começa uma expansão um pouco maior. Chega 2019, a gente participa da nossa primeira feira do empreendedor em São Paulo, grandes empresas, né, com, franquias de outros ramos, com diversos, alguns até com milhares de franqueados, e a gente chega ali com 4 franqueados na primeira feira, né, que nós tivemos ali. E aí, a gente começa realmente a expandir mesmo no período da pandemia, eu paro um pouco nesse período, eu foco nos franqueados que nós tínhamos ali naquele momento, né, que tem até hoje aí, e para dar esse suporte, porque eram todos eles praticamente novos, começando a empreender, e aí eu te tenho uma sacada, que é o quê? É um equipamento que a gente consegue eliminar odores interno do carro, inclusive com laudo da Unicamp que mata o Covid-19. Então esse momento a gente consegue chamar inclusive a atenção da mídia, porque a gente consegue ali, mostrar isso, né, que a gente não é só a lavagem, tem outros serviços que a gente consegue agregar. E aí em 2000 a gente passa por esse período da pandemia com equipamento desse, além da lavagem, e sai da pandemia aí, vamos dizer assim, né, Sim. saímos aí da pandemia e agora com essa expansão. Então hoje, a Ultraeco ela está em quatro estados, né, temos ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas, né, então nesses 4 estados, somando ali 20 franqueados, daqui a algumas semanas vem aí mais um novo franqueado, talvez estamos ali analisando chegando para na região do Norte Nordeste, em breve aí, nesse próximo ano. Então, tem tudo aí um crescimento já bem Exponencial. sim, a gente tem visto ali, grandes oportunidades, né, pessoas realmente interessadas em empreender e pensando no meio ambiente, né. Muito bem, quando a gente fala em pessoas interessadas em empreender, como que funciona o processo de treinamento desses franqueados? Existe um grupo que acompanha esse franqueado aonde ele vai realizar a abertura dessa franquia, ou aí você traz essa pessoa para Campinas, para sua sede, para desenvolver com essa pessoa? Qual é o procedimento para a pessoa virar franqueado? Sim, hoje, muitas vezes, o franqueado, o interessado, vamos pensar assim, né, Uhum. ele, chega, ele quer vir aqui, conhecer a nossa sede, tudo, em Campinas, e as portas estão abertas. Eu até gosto quando a pessoa interessada vem para cá, ele vai poder ver ali, pessoalmente, como que é o sistema de lavagem, e ali a gente já consegue apresentar um pouco mais da empresa. Só que a questão do treinamento, aí fica à disposição do franqueado. Ele quer vir para Campinas para receber esse treinamento aqui? Perfeito. Não, eu não quero, eu quero que vocês treinem a equipe aqui na minha cidade. Então a gente vai para lá, a equipe vai da Ultra Eco, né, franqueadora vai lá e dá todo o treinamento, não só da lavagem, mas de todos os serviços que o franqueado vai poder, oferecer lá na cidade dele. É isso que eu ia te perguntar, Flávio, além da lavagem, se você tem outros serviços também dentro do projeto. Sim, sim. Conta um pouco pra gente. Hoje temos ali, além da lavagem, temos serviços de higienização de estofados, cristalização de para-brisas, higienização de ar-condicionado, revitalização de plásticos, tem o próprio sistema de oxidatização que elimina, odores, né, e o Covid-19. Então não só o Covid, né, tem vários outros tipos de De bactérias, tudo que a gente bactérias, consegue eliminar, vírus. vírus, tudo. Então tem bastante serviço aí que o franqueado consegue agregar, polimento,
Então, dependendo da estrutura, porque ele pode fazer ali a estrutura de lavagem em domicílio e também um sistema da loja física dele, né. Então ele tem aí as 2 formas que ele pode atender. Então, tem serviços ali que realmente vai fazer diferença no carro do cliente. Muito bem, Flávio. E a gente está falando aqui de trabalho, mas existe também alguns outros trabalhos que o Flávio executa, que eu já tá aqui na minha pauta aqui. Você faz parte do Ministério de Comunicação da igreja que você pertence. Sim. Como controlar o tempo de estar trabalhando como um voluntário a serviço da obra e estar também como presidente, diretor de uma empresa do tamanho da Ultraeco? É, tem que e tem família, né, tem Não, esposa, nem tudo. comentei em família ainda, vamos chegar já já na família. Sim, mas, tem que ter tempo para tudo, né. A gente que faz o nosso tempo, né. Então, poxa, a igreja, ela é essencial, a gente precisa buscar ali, né, cada um com a sua religião, tudo, mas Sim. você precisa buscar ali, né. Então, a gente não abre mão desse tempo, né. Então é um tempo de qualidade que a gente tem, né. Então, eu sirvo, né, com eu falo assim: "Deus trabalha", porque ele é o meu sócio, ele trabalha, pra mim, dentro da Ultraeco, né. E eu preciso trabalhar, eu vejo que eu preciso trabalhar para ele também, né, então eu tenho esse tempo para ele. Então aos domingos, né, durante a semana também, a gente tem esse tempo de ir lá, desde 2009 que eu faço parte da mídia da Ou igreja. seja, lá você se envolve com filmagem, com edição, Sim, corte, o que corte. vai online para o culto online e tudo. Então, tem lá, de vez em quando a gente tira umas fotinhas lá, né, com a equipe e tudo, mas a gente tá firme e forte lá desde 2009. Cara, e como que é pra você, assim, dividir esse tempo, assim? É igual eu falei, tem que dar, é difícil? Com certeza, né, não vou falar que: "Ah, te tira de letra", não, é um pouco mais difícil, mas tem que conciliar tudo, né. Pra Deus não adianta, eu penso que eu tenho que dar 100% para tudo, né, seja para Deus, seja para outra eco, seja para família, todo mundo tem que ter o 100% do Flávio. E você recebeu inclusive uma homenagem na Câmara Municipal de Campinas, de honra ao mérito, né, pelo trabalho executado pela cidade. Inclusive acho que tem até foto, deve ter foto aqui na produção. Ah lá, olha a foto do Flávio lá, e recebendo, Sim, honra é ao isso mérito aí. na cidade, que são pessoas assim como você, né, Flávio, que criam, assim, uma assertividade diferenciada dentro da nossa cidade, são pessoas diferenciadas e que lutam tanto pelo bem maior aí, que no seu caso, na área mais ecológica, né. Sim. Como foi É, receber esse mérito? foi assim, foi uma surpresa, né, confesso, porque igual eu falo, quando a gente começou lá, comecei a empreender em 2012, eu jamais imaginaria que um dia eu ia estar aqui num podcast falando da empresa, que eu estaria numa câmara, né, de vereadores recebendo uma honra ao mérito. Então assim, poxa, a gente acaba chamando a atenção pela economia de água, pelo trabalho, que a gente vem desenvolvendo, pela geração de empregos, né, então isso aí tudo, né, que acaba chamando atenção. Então foi pra gente, assim, que igual eu falei, cada dia é um passo ali, né, do crescimento da empresa. Então, pra gente foi uma grande alegria, né, não só pra mim, mas pra família, pra todos aqueles que, estão na Ultraeco desde lá do início, né, vêm acompanhando o nosso crescimento. Então pra gente foi uma alegria, né, receber aí essa honra ao mérito, mostrar que a cidade de Campinas também se preocupa com a questão da sustentabilidade, né. Então eu acabo mencionando sempre que a Ultraeco, ela foi a gente escolheu Campinas para empreender, né. Então a gente, essa olhou as cidades aqui, poxa, Campinas é a cidade que eu vou empreender. E Campinas adotou a Ultraeco. Então foi esse, né, vamos pensar ali essa união que fez com que tem dado muito certo, né. E hoje a gente leva a cidade de Campinas para outros estados, tudo, né, porque sempre que a gente chega para um treinamento a gente menciona, né, cidade de Campinas, tudo, foi onde tudo começou, né. Então escolhemos Campinas e Campinas adotou de braços abertos aí, né, a Ultraeco. Muito bem. Ô Flávio, a gente está chegando no término do nosso bate-papo, mas eu queria antes tem uma história do barro, que eu queria que você compartilhasse com a gente. Você sabe que o barro foi algo, bem interessante, né, porque eu, como cristão,
né, falei ali, tô sempre nos cultos. Em 2019, a gente ia participar da nossa primeira feira. E como eu citei, com diversas outras grandes empresas ali. E eu cheguei ali com 4 unidades, né. E quando eu vejo que tem outras empresas que estariam lá com uma quantidade gigantesca de franqueados, eu confesso que eu fiquei meio assustado, né. E cheguei bem apreensivo na igreja, tudo. E aí, durante ali um culto, a pessoa que estava no louvor ainda falou assim: "Olha, você vai pode ficar tranquilo que você serve a um Deus, né, que é poderoso, eh, não deixe todo esse momento de ansiedade, né, e muitas vezes de medo, deixe de lado, né, coloque nas mãos do Senhor que ele vai trabalhar por você". E foi assim, né, que naquele dia eu percebi que, poxa, a gente, né, não independente do tamanho das empresas, tudo, vamos para cima. E naquela semana eu tive uma, né, eu falo que Deus preparou uma sacada, né, que foi o quê? Eu levei um barro, o barro eu ainda brincava, né: "Esse aqui é o barro de Campinas, hein", aquele barro, um barro mais vermelho, tudo. Peguei o barro, levei um capô de um carro e joguei, dividi o capô e jogava barro e deixava secar. Porque, como a gente citou aqui, a maioria das vezes a pessoa tem o quê? Tem aquele receio: "Ah, mas o Vai barro não risca, riscar. né". Joguei barro, deixei secar e conforme secava eu passava o produto, a cera nossa, e vinha com pano para demonstrar que realmente não Não riscava. riscava. Então tem hoje e a questão do barro segue com a gente até hoje. Fiz aí um vídeo, alguns meses atrás, né, acho que uns 2 meses atrás, tem nas nossas redes sociais também, que é o quê? A gente jogando bastante, aí nesse eu exagerei, joguei aquela lama mesmo, deixei secar, foi terrível, tá, mas conseguimos eliminar tudo, num carro escuro, que normalmente a pessoa fica, né: "Ah, mas carro branco, É, né, não vai aparecer no o preto risco", vai, no no cinza preto, escuro vai, se tiver que riscar vai vai aparecer. aparecer. Então, joguei, né, joguei bastante barro lá, os vizinhos da empresa nossa lá começou a sair pra fora, falou assim: "O Flávio ficou louco, né, Louco. porque ele tá acostumado a lavar, agora tá sujando o carro". Então preparei o barro ali, né, lembrei da infância nossa, né, brincando de barro, fiz um barrinho ali, joguei, barrinho não, um Barrão. belo de um barro, e joguei ali no capô do carro e vim aplicando a cera. Mostrando, chegamos com a câmera perto, né, Mostrando que não mostrando que não risca. risca. Então, assim, ficou incrível. Então o barro vem desde Tem 2019. foto disso aí ou não? Tem, A tem, gente tem tem aqui nas também? acho que aqui não, mas Não nas redes tem? sociais nossa tem, Eu tem tenho. um vídeo, tem Um um vídeo vídeo. nosso fazendo isso Não tem tudo. aí não, né, Luan? Não tem um vídeo aí pra gente mostrar para o pessoal, né? Mas, foi bem legal. Então o barro segue a outra eco, né. Muitas vezes até o cliente chega com muito barro lá, né, então por isso que eu falo que segue a gente, né. Então independente do grau da sujeira, a gente consegue eliminar, e o barro tem feito parte aí do nosso dia a dia, né, mas eliminando o barro sem riscar o carro, né. Então esse é o projeto nosso aí, né, de sustentabilidade e independente do grau da sujeira, fazer a limpeza. Obrigado pela presença, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com o podcast Danilo Palma, aqui da TV Cultura Paulista. Até já.